Irmãos, graça e paz, amém? Eu me sinto muito honrado mais uma vez de ser convidado para estar aqui com os amados irmãos. Desde que fui convidado, eu pensei em trazer uma palavra à amada igreja do Senhor. Palavra essa de grande relevância para a igreja de Cristo, para os últimos dias que estamos vivendo na face da terra. E eu escolhi o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, o qual eu gostaria mais uma vez de ler com os amados irmãos esse texto. Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor, acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, irmãos? Tira como tema que o irmão Josiel falou, a igreja unida para um novo tempo de glória. Então, se a gente for ver Atos capítulo 2, ele mostra para nós o nascimento da igreja. Começa tudo uma história da amada igreja do Senhor. A vida cristã tem seu início ali. E é interessante como o apóstolo Pedro, ao terminar o seu sermão, onde ele pregou um sermão extraordinário, um sermão, eu posso dizer, ousado mesmo, e quando aquele povo terminou de ouvir aquele sermão, eles perguntaram a Pedro, aos apóstolos, o que nós devemos fazer? Pedro diz, olha, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí começa uma história, começa a história da igreja. O texto vai dizer para nós que nesse sermão, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Que sermão poderoso! Um sermão que colocou Jesus no centro, na centralidade da mensagem. Pedro não pregou filosofia, Pedro não pregou sabedoria humana, Pedro pregou o que ele ouviu do próprio Cristo, do próprio Senhor, o que ele andou, o que ele viveu. Ele pega em cima de uma história, e ali quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. E a pergunta para nós, nesta noite, é esta: o que fez aquela igreja? A igreja primitiva viveu um tempo tão glorioso. O que fez? Se você for olhar, a resposta está no versículo 42. É lá que está a resposta dessa pergunta. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, aqui nós aprendemos, irmãos, que a perseverança da igreja primitiva não era ocasional, não. Era um estilo de vida espiritual. Ele não se reuniu por ocasião. Em tempo de festa, bora para a igreja, vamos orar. Tipo assim, não. Era um estilo de vida. Era buscar o Senhor. Era viver na dependência de Deus. E o texto diz todos os dias.
Ele estava ali buscando, fazendo a obra do Senhor. E Lucas, agora aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ele nos apresenta, irmão, os 4 pilares aonde a igreja primitiva era sustentada. No que era? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses eram os 4 pilares que sustentavam a igreja do Senhor. E até hoje, esses são os 4 pilares que sustentam a igreja de Cristo. Primeiramente, irmão, vamos ver uma igreja unida pela doutrina, pela palavra. O texto diz lá em 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era isso? O que era a doutrina dos apóstolos? Aquilo que eu falei, aquilo que eles ouviram do próprio Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos. Eles pregavam o que Cristo tinha ensinado para eles. O que Cristo ensinou, e isso eles pregavam. Essa era a doutrina dos apóstolos. Essa era o evangelho de Cristo. Era isso que eles pregavam, e não inventavam. E não colocavam coisa, filosofia, sabedoria humana, não. Para tentar converter a pessoa, deixar que a pessoa aceite Jesus através de uma doutrina falsa, mentirosa. Eles não faziam isso. Eles pregaram aquilo que ouviram do próprio Senhor. E é isso que a igreja de Cristo tem que pregar. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra do Senhor. Porque, irmão, sem doutrina, sem palavra, não há igreja saudável. Por isso nós vemos muitas igrejas doentes por aí. Porque estão colocando, estão pregando o que não é do evangelho. Estão manchando o evangelho do Senhor Jesus. Mas a igreja verdadeira de Cristo não deve fazer isso. Você não está brigando com a igreja à luz da libertação, você não está apostando, fazendo aposta com a Assembleia de Deus, não. A igreja primitiva não fazia isso. Eles não estavam competindo com ninguém. Pelo contrário, eles estavam vivendo o que Cristo pregou e anunciou. É isso que nós temos que fazer. Anunciar o que está escrito, viver o que está escrito na palavra do Senhor. Hoje o que muitos querem, sabe o que é, irmão? É mensagem agradável. Se o pregador, se o irmão prega aquilo que não lhe agrada, ele fica com raiva. Mas o Senhor Jesus pregando a palavra, e muitos se retiraram. Muitos disseram, outra vez eu vou te ouvir, outro dia, outra hora, nós te ouviremos. O Senhor virou para os discípulos e perguntou, vocês não querem ir também com eles? Não querem acompanhar eles? Pedro se levanta e diz, Senhor, para onde iremos nós, se é o Senhor que tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, irmãos? Se é a palavra, é o evangelho verdadeiro, é aqui que nos ensina a verdadeira doutrina, a palavra do Senhor. Muitos querem ouvir, sabe o quê? Um evangelho que não confronta o pecado. Mas o evangelho confronta. Quem prega o evangelho, prega a justiça. Você prega a justiça do Senhor. Se você prega e eu prego o evangelho, nós temos que pregar o evangelho com a sua essência. Jamais misturar a palavra do Senhor. Nós precisamos, como igreja de Cristo, se nós queremos viver um novo tempo de glória, na minha vida, se você quer que aconteça na sua vida, você precisa, eu e você, precisamos voltar à palavra. Precisamos de viver o verdadeiro evangelho. Porque a igreja verdadeira, ela é firmada na palavra de Deus. É no verdadeiro evangelho que a igreja do Senhor está edificada. E a igreja, ela só permanece unida quando ela permanece na palavra. Ela traz a união. Em segundo lugar, a igreja unida pela comunhão, versículo 42, e na comunhão. Então, meus irmãos, a igreja primitiva, ela não era apenas um grupo de pessoas reunidas, não, mas uma família espiritual. Eles repartiam o que tinham, o texto diz. Se o irmão tinha uma necessidade, eles estavam observando,
Não precisava ninguém falar, sabe por quê? Eles estavam sabendo a vida, eles conviviam, eles tinham convivência. Eles eram íntimos. E eles sabiam a necessidade do irmão. Muitas vezes, nós estamos tão distantes do irmão, nós estamos unidos aqui, ó. Está vendo? Nós estamos aqui no templo, sentados um pé do outro. Mas na intimidade, na vida, nós estamos longe um do outro. Nós nos aproximamos somente aqui. Muitas vezes até cantamos aquele hino que somos uma família. Sem o quê? Sem que falsidade. Que mais? Vivendo a verdade. Unidos. Expressando a glória do Senhor. Mas a pergunta, será que é mesmo? Será que estamos vivendo o que nós estamos falando? Ou tudo não passa de palavras? Precisamos voltar, irmãos, à base, a palavra de Deus, o fundamento da igreja, que é a palavra. A igreja está edificada na palavra, em Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo é a base. É nele que nós devemos nos fortalecer, é nele que devemos fortalecer a nossa vida a cada dia, irmãos. A comunhão na igreja primitiva era uma prática contínua. Como eu falei, era todo dia. O texto diz aqui, ó, eles perseveravam. Isso mostra o quê? Constância. Fala de quê? Compromisso, prioridade. Prioridade. Lá eles priorizavam estar em comunhão, estar em união, estar junto com o irmão, saber o problema do irmão, saber o problema da irmã, conhecer a necessidade dela. Muitas vezes nós não sabemos, tem irmãos que estão passando necessidade, irmão, onde você poderia compartilhar com ela até um prato de comida, outra uma ajuda, a gente não sabe a necessidade do que está, como estão vivendo. Eles eram diferentes, eles sabiam o que eu estava vivendo. Se era para chorar, eles choravam juntos. Se era para andar, se era para falar, para fazer alguma coisa, eles estavam juntos. O texto diz que eles tinham tudo o quê? Em comum. Tudo em comum. Então, essa comunhão, como eu falei, não era apenas no culto. Não. Não é apenas no culto. Porque, irmão, onde há comunhão, não há espaço para divisão, não há espaço para fofoca e nem isolamento. A igreja que vive em fofoca, que vive falando um do outro, cadê a comunhão? Cadê a vivência? Cadê o amor? É isso que está faltando. Precisamos voltar à base. Voltar como a igreja primitiva vivia. Agora isso acontece como? Será que é pela vontade do irmão Josiel? É pela vontade do irmão Jorge ou pela vontade de qualquer irmão que vocês vão viver unidos? Não. Não é pela sua vontade. Sabe pelo que é? É pelo grande poder do Espírito Santo de Deus. A igreja vivia em comunhão porque eles viviam a palavra. E o Espírito Santo de Deus vinha trabalhando nos corações, trazendo alegria no meio da igreja. Não deixava ninguém isolado. O irmão ia lá, se alguém se isolava, passava 1, 2 dias, já estava lá para saber o que foi que aconteceu. Assim vivia a igreja. E assim nós precisamos viver como igreja do Senhor. Nós só viveremos, nós vamos viver um tempo glorioso, como a igreja primitiva, de comunhão, se nós voltarmos à base, que é a palavra, que é Cristo, a centralidade de Jesus em nossas vidas. Amém, irmãos? Uma igreja unida em adoração e oração. Versículo 42, o texto diz, e no partir do pão e nas orações. Então, irmão, o partir do pão na igreja primitiva não era só comida, não. Era uma memória viva do Evangelho. Quando eu digo isso, sabe o que acontecia no partir do pão? Eles traziam à memória o que Cristo tinha feito por eles.
E o próprio Senhor Jesus, ele falou isso, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Paulo vai escrevendo aos Coríntios, ele diz que na noite que Jesus foi traído, e tendo tomado o pão, ele partiu, e deu aos discípulos de fazer tudo isso em memória de mim. Então, todas as vezes que a igreja se reunia para partir do pão, eles lembravam da grande obra do Senhor. E agora nós lembramos aonde, irmãos? Partir do pão é no momento da ceia do Senhor. Momento da ceia do Senhor. Jesus não pediu para nós, para festejar o aniversário dele. Ele não pediu isso. Ei, no dia do meu aniversário façam festa. Lembram de mim. Mas ele pediu quando? Na ceia. Para lembrar o quê? A morte. A grande obra que ele fez por mim e por você. É na ceia do Senhor, no partir do pão. Agora escute. Tem muitos irmãos que não valorizam o culto de ceia. E é um dos cultos mais importantes da igreja, onde você renova a sua comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. É renovação de comunhão, é renovação de aliança. Mas muitos, por não entenderem o culto de ceia, não participam. Participam de outras festas, compram o melhor sapato, as melhores roupas, mas deixam o culto onde o Senhor, é a ordenança do Senhor. O culto de ceia é a ordenança, para trazer a memória, para lembrar o que Ele fez por mim, irmão, e fez por você. Por isso que é importante nós estarmos em comunhão no culto de ceia. Amém? E também, meu amado, o partir do pão era a comunhão verdadeira. Eles não apenas estavam juntos, como eu falei, mas eles viviam juntos. Eles não estavam somente assim reunidos no culto. Eles viviam juntos. E além do partir do pão, a igreja perseverava em quê? Em oração. O texto está dizendo aqui que eles perseveravam em oração. Por quê? Porque a oração, ela fortalece a unidade da igreja. Fortalece a unidade da igreja. Quando a igreja ora unida, irmão, todos passam a buscar a mesma direção. Por exemplo, aqui, ó, essa igreja aqui, ela se levanta para orar, os irmãos que estão aqui. Quando ela começa a orar, a interceder juntos, nós vamos na mesma direção. E essa direção chama o quê? Vontade do Senhor. Você busca Deus, a vontade do Senhor para operar no meio da igreja, na mesma direção, no mesmo pensamento, unidos para buscar o Senhor. Assim a igreja primitiva fazia. Quando os irmãos oram juntos, quando nós oramos juntos, nós compartilhamos das mesmas lutas. Nós sabemos a dificuldade. Irmão, ore pelo irmão. Agora mesmo o irmão falou da irmã fulano, irmão fulano. Por quê? Porque nós estamos juntos. Intercessão juntos. Busca a Deus juntos. E quando a igreja vive assim, não tem fofoca, irmão. Ninguém fala mal de ninguém. A gente passa a valorizar a vida do irmão, a vida da irmã. Não é porque ela tem bens materiais. Não, não é isso. Que muitas vezes menosprezamos, colocamos de lado aquele irmão porque a vida dele, ele não tem recursos financeiros, não tem bens materiais, muitas vezes não valoriza. E você já viu, eu já vi acontecer isso. Pastores, líderes passarem pela porta da igreja, falar com, oi irmão, oi, o outro está bem lá, 2, 3 ali, irmãozinho como falam, nem olham. Que comunhão é essa, irmão? Que comunhão é essa? Aonde esses líderes estão aprendendo isso? Porque a palavra não ensina. A palavra não ensina. Então, nós precisamos voltar a aprender com a palavra do Senhor. Porque, irmão, quando nós oramos juntos, isso cria um laço de intimidade, um laço profundo. Como eu falei, que vai além de palavras.
Você dizer eu te amo. Não, você não fala, você mostra com as atitudes. É nas suas atitudes que você mostra que você ama a irmã, que você ama o irmão, é nas atitudes, não é em palavras. A unidade da igreja, irmão, não é sustentada por estratégias humanas. Não. Você pode fazer tudo. Qualquer líder pode fazer tudo para querer manter a unidade da igreja. Não vai conseguir. Porque a unidade da igreja é sustentada pelo poder de Deus. É o poder de Deus que traz unidade no meio da igreja. É o Espírito Santo de Deus que une, que traz unidade no meio do rebanho do Senhor Jesus. Não é estratégias humanas que faz isso. A igreja que ora, sabe por que ela ora? Porque ela sabe que a sua dependência está no Senhor. Ela depende do Senhor. A igreja que se entrega, que busca, cada vez mais, ela sabe que a dependência está no Senhor, nosso Deus. A unidade da igreja primitiva não vinha de eventos. Não precisava fazer festa. Irmão, bora fazer festa, bora fazer uma programação, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um retiro, vamos fazer qualquer coisa aí, para a gente mostrar mais união, mais comunhão, não. Não é isso, não é evento que traz unidade, é o Espírito Santo, é a obra do Senhor. É Ele que opera. Nós precisamos fazer o quê? Só viver como a igreja vivia. E é Ele que faz a obra no meio do seu povo, no meio da igreja. Agora, irmão, há uma verdade aqui, tão grandiosa e espiritual, que precisamos aprender. Essa verdade aqui. Temos que passar pelo processo para viver o propósito. Escute. Temos que passar pelo processo para viver o propósito de Deus na tua vida e na minha vida. É o que diz o texto, olha. Não dá para você viver Atos 47 sem passar pelo processo de Atos 42. Você não pode viver. Muita gente quer milagre, muita gente quer crescimento na igreja, entendeu? Mas não quer passar pelo processo, que é Atos 42. O Atos 47 lhe diz, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O resultado está no 47. O Senhor ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Mas o processo está no 42. É lá que está o processo para viver o propósito. O crescimento vem quando a igreja o quê? Ora. O crescimento vem quando a igreja mantém comunhão. Não é isso? O crescimento vem quando a igreja vive a palavra. Então, não espere crescimento na igreja se você não está vivendo o processo. O Atos 42. O Senhor, Ele só dava o resultado, Ele só fazia a parte dele quando a igreja já tinha feito dela. Que era buscar, que era orar, se consagrar, pregar, anunciar o evangelho. E quem acrescentava não era o pastor. O texto diz que o Senhor ia acrescentando a cada dia as pessoas que iam sendo salvas, não é isso? Por isso precisamos aplicar o Atos 42. Se você quer ver crescimento nesta igreja, você precisa viver o Atos 42. Todos nós. Porque o padrão para Deus não mudou. O padrão é o mesmo, até que Ele volte. É o mesmo padrão. Não tem como você buscar crescimento se não viver a palavra. Não tem como você buscar crescimento na igreja se não viver a doutrina, se não viver a comunhão, se não viver em oração, se não viver em partir do pão, porque esses são os 4 pilares que sustentam a igreja. São os 4 pilares. E esses 4 pilares têm que ser aplicados na minha
e na sua vida também. Só assim nós veremos grandes milagres. Só assim nós veremos a igreja crescendo, almas sendo salvas, quando nós vivermos Atos 42. Como eu falei, o Senhor não mudou o seu plano. Para viver um novo tempo de glória, que tanto queremos, precisamos voltar aos 4 pilares: perseverança na palavra, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão, perseverança na oração. Deus não mudou, o padrão é o mesmo. Quem despreza o processo, nunca viverá o propósito de Deus na sua vida. Nunca vai viver o milagre. Você vai ver com seus próprios olhos o Senhor acrescentando, se nós não vivermos a palavra de Deus, se não aplicarmos os 4 pilares da palavra do Senhor, dos ensinos do Senhor, aquilo que a igreja primitiva vivia. Nós precisamos aplicar. Eu preciso aplicar na minha e você precisa aplicar na sua vida também. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.